Pai Senhor, meus irmãos, estou aqui com mais um vídeo, né, sobre a sã doutrina que eu sempre prego. Os meus vídeos são a respeito da preparação continuada para o arrebatamento, que esse é o propósito de Jesus vir à Terra. Ele salva, e a partir do momento que a pessoa é salva, ela tem que tomar o conhecimento dos parâmetros e padrões de Deus para se manter no caminho da verdade. E esse vídeo, o tema dele, eu vou fazer dois vídeos parecidos um com o outro, mas com um tema diferente, né? Esse daqui, o tema é desculpas dadas pelos pastores falsos para justificar o pecado. Eu pensei em um vídeo, minha esposa conversou comigo hoje também, eu pensei em fazer assim, um erro não justifica outro, mas eu vou fazer esse último título que eu vou falar agora, que eu falei aqui, um erro não justifica outro, é um tema mais ampliado que vai abranger não somente dentro da igreja visível, como também a conduta geral dos homens, porque a espada de Cristo ela bate no pecado dos ímpios e bate no pecado da igreja em termos geral. Na igreja, que é os que tiverem certo mantiverem no caminho apertado, os que tiverem errado ou se consertarem ou serem entregues ao capeta de vez, e nos ímpios é para eles se arrependerem e não ir para o inferno e entregar a vida para Cristo, né? Então, eu quero orar, ler aqui os 5 textos que eu vou fundamentar o meu arrazoado aqui, né? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, que esse vídeo vá de encontro ao coração dos amados, servos e santos do Senhor, e os porta-largos, os mundanos, depravados, tomem vergonha na cara, se quiserem morar no céu, voltem às veredas antigas. Desperte esses pastores maléficos do inferno, esses que se venderam por política, por dinheiro, por fama, por status, que eles venham se tocar que há uma eternidade para eles passarem no lago de fogo, e que muitos dos seus seguidores serão enganados por ele. Que eles pensem 2 vezes antes de ensinar mentira ou justificar o pecado que a tua palavra condena. Em nome de Jesus, paralisa os poderes do inferno, que esse vídeo seja multiplicado e compartilhado pelos irmãos santos e santas da tua santa igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe agradeço. Amém. Eu vou ler 5 textos da Bíblia. Ao longo do vídeo eu vou falar outros textos. Esse vídeo não deve ficar muito longo, deve durar em torno de 30 a 40 minutos no máximo. E os 2 versículos que eu sempre cito, que são os meus versículos de cabeceira, que foram versículos que o Senhor Deus me deu para quando eu introduzo meus vídeos, que é o que tem a ver com o meu chamado, que é, eu tenho um chamado, tenho o dom de pastor, evangelista e profeta. E o dom de profeta e evangelista é o que mais se destacam, que o profeta é para denunciar o pecado, o evangelista é para pregar a palavra de Deus de forma como João Batista, e o pastor é para ganhar a ovelha perdida também, de uma maneira mais pacificada, por assim dizer. Então, primeiro texto que eu vou ler, Isaías 58:1, porque esse vídeo também é para denunciar o pecado no meio da igreja visível. Você já conhece, né? Eu vou ler esse texto aqui na Bíblia Almeida, a versão, porque hoje eu vou esclarecer uma coisa de um texto que a maioria dos evangélicos do nosso país entendiam errado, por conta da tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida, que eu vou ler na Bíblia Judaica, que tem aqui comigo, aqui na página de Corinto. Então vamos ler Isaías primeiramente 58:1, que é um texto, todos os meus vídeos eu escrevo, mas eu cito, diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Miqueias 3:8 é um símile, como foi o Espírito Santo que inspirou tanto Isaías como Miqueias. Nós vamos ler também Osé, Joel, Amós, Miqueias 3:8. Diz assim: de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, do Ruá
acodé, e cheio de juízo e de ânimo. Para quê? Para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Aqui o Espírito Santo coloca um pouquinho mais de mocotó no bucho de Miqueias para ele pegar com mais ímpeto que Isaías denunciando esse pecado aqui. Os outros 3 textos que eu vou ler está em Gálatas 5:13, que é o texto básico desse vídeo. Depois, 1 Coríntios 6:12, que eu vou explicar um texto também, é um dos versículos que os filhos do diabo usam para justificar o pecado. Todo crente mundano, batista, assembleano, metodista, presbiteriano, essas seitas aí do Macedo, do R.R. Soares, essas novas aí que querem justificar o pecado, eles usam esse texto aqui de forma errada e fora da tradução verdadeira que tem na Bíblia judaica, que eu vou ler para você entender. Esse texto de Coríntios 6:12, todo mundo quando lê pensa que Paulo está dizendo assim, todas as coisas me são lícitas, né? Você pode pegar essa Bíblia e ver, mas não é isso que está na Bíblia judaica, não. Eu entendo um pouquinho de grego, de hebraico, entendo um pouco de francês, um pouco de espanhol, um pouco de inglês, né? Estou aprendendo um pouquinho de russo, né? Então eu sei tudo um pouquinho, sabe? Tudo é Deus. Então, eu sempre, quando eu li esse versículo, eu fiquei sempre encucado. E tem alguma coisa errada que não estava batendo aqui. Desde criança, assim, que eu sou um examinador da Bíblia. Porque Jesus falou, examinar as Escrituras, pois julgai ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, né? Então eu sempre li isso aqui. Como é que o Paulo está dizendo? É que ele não batia. Eu comecei a orar a Deus, entrar no estreito com Jesus. E aí, eu lendo esse texto aqui, eu fui entender. Quando eu li a terceira vez a Bíblia que eu lendo a Bíblia a terceira vez, sequencial assim, lendo com calma, eu fui entender, né, que na verdade Paulo está debochando da igreja de Corinto, que a igreja de Corinto, apesar de ter os dons, eram muito carnais. Tinha viado, depravado, o cara que botou na justiça, acabou que não comprava e não pagava. O Paulo diz isso no versículo. Então esse é o texto que eu quero ler. Então vamos ler. Gálatas 5:13, né, que é os textos que eu vou falar aqui. Depois eu vou elencar as desculpas dadas pelos falsos pastores para justificar o pecado. E você, se tiver errado, você diz que é pastor, mas está desviado, você vai tomar uns tapas na cara para você tomar vergonha e parar de ser usado pelo diabo. Ou você se conserta ou vai para o inferno. Você que está nas igrejas mundanas, se quiser ir para o céu, sai dela, povo meu. Busca um local que Deus ainda deixou um remanescente fiel. O compromisso de Jesus é com a sua palavra. Gálatas de Efésios, capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó. As pessoas começam a dizer, eu sou livre. Eu sou livre para não pecar, como o hino diz, para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. Estou cansado, trabalhando, mas ó, de férias, mas pegando no batente aqui em casa. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar o quê? Ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, nós somos livres, fomos chamados para a liberdade para servir a Deus e aos irmãos, não para dar ocasião à carne. Então, desculpa, irmão, eu sou livre. É livre para pecar? Interpretação dada pelo diabo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Depois 1 Coríntios 10, 31. Então, eu vou ler nas duas versões, que eu quero, que é um dos pontos que as pessoas, o diabo usa. Amém? As pessoas podem se esconder atrás de uma tradução que não foi tão fidedigna à Bíblia judaica. Então, olha aqui que está escrito em Coríntios 6:12. Diz assim, Paulo falando. Aqui, quando nós pegamos nossa Bíblia Almeida, nós vamos ver que está escrito assim.
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso aqui é a versão Almeida. Eu vou ler a Bíblia hebraica, aqui está traduzida já, para você ver como não é Paulo que fala. Ele está dizendo que os coríntios falam. Isso aqui é um erro que é muito, eu posso dizer assim, grosseiro. Que sempre quando eu leio isso aqui, não bati, que o Espírito Santo ele é muito bom. E ele fez, eu ganhei uma Bíblia hebraica e fui prescrutando, lendo uma Bíblia maravilhosa, a Bíblia judaica completa do pastor David Stern. Né? E eu fui me dando luz sobre luz. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Olha como Paulo escreve aqui, aí a gente vai entender que Paulo está apertando a igreja de Coríntios duro. E aqui, na verdade, não é o que o Paulo fala. São os coríntios que falam isso aqui. Olha que o 6,12, o Paulo diz assim, ó. É assim. Vou ler para vocês. Vocês dizem. Aqui. Vou botar o dedinho bem aqui para você ver, ó. Dá para os irmãos ver aí. Vocês dizem. Paulo diz assim, versículo 12. Vocês dizem, dois pontos, abre aspas. Para mim, tudo é permitido. Ou seja, o Paulo está dizendo assim, ó, vocês de Coríntios falam, cada um, para mim tudo é permitido. Abre, fecha, aí fecha aspas, ponto de interrogação. Vocês dizem, para mim tudo é permitido? Pode ser, pode até ser, o Paulo deixa em dúvida, mas nem tudo é proveitoso. Aí ele diz também, vocês dizem, para mim, tudo é permitido. Perguntando, talvez, mais do que tange a mim, não me deixarei dominar por nada. Então vamos lá. Isso é outra desculpa que os caras usam também para se esconder. E o último versículo que eu vou ler aqui é 1 Coríntios 10, 31. Estamos aqui com 12 minutos, mais 20 minutos. Vai ser um vídeo curto. No outro que eu vou botar assim. Um erro não justifica outro, vai ser mais amplo. Cara. Eu vou meter o pau bonito. Aqui é só a introdução. Compartilhe esse vídeo, que é para a glória de Deus. Então vamos aqui. Coríntios 10, 31, que é todo um vídeo que eu fiz aí, eu citei esse versículo aqui. Esse mesmo livro aqui, capítulo 10. Jesus está voltando, vamos nos manter santos. Se quisermos subir no arrebatamento. Eu estou correndo com todas as minhas forças, agarrado na mão de Jesus, para não largar ele até o dia do arrebatamento. Diz assim, eu sei de cabeça, mas eu vou citar. Primeiro eu vou ler na Bíblia judaica. Tudo o que vocês fizerem, comer ou beber, não queria tomar cachaça não, ou qualquer outra coisa, façam para dar glória a Deus. Aí o versículo 32, não sejam um obstáculo para ninguém, nem para judeus, nem para os gentios, tampouco para a comunidade messiânica de Deus, que é a igreja do Senhor. Vou ler na Bíblia Almeida, na versão Almeida. Coríntios capítulo 10, versículo 31. Então aí eu vou em cima das desculpas farrapadas, que esses filhos do Satanás, que são malditos. Eu conversei com o presbítero ali, o presbítero Carlos aqui da minha rua, conversando com ele, Deus me deu essa ideia. E ele falou, pastor, onde eu estou, o pastor veio dizer que roupa não salva. É uma desculpa que eu faço aqui. Eu digo, de fato, ele não mentiu. Roupa não salva, mas a maneira como ela vai usar a roupa vai levar ele para o inferno, por causa do pecado de lascívia. Então, vamos comigo aqui, Coríntios 10, 31, diz assim. Quer, portanto, conjunção conclusiva, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o versículo 32 diz assim, portai-vos, tenho que me conduzir, estar, ser, no vestir, no falar, onde eu for, nos meus negócios, na maneira dos meus lazeres, de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Glória a Deus. Então, de posse desses versículos, vamos aqui. O tema do vídeo é desculpas dadas
pelos pastores falsos para justificar o pecado. Eu vou citar, mas desculpa, eu vou refutar, né, como nós fazemos, e aprende fazendo no direito. Primeira desculpa que eles falam: Deus só quer o coração, ó. Essa é a desculpa mais esfarrapada do inferno. Que diz: não, pastor, Deus só quer o coração, o corpo vai ficar aí, os velhos vão comer, e aí Deus, não interessa para Deus, não. São os filhos do capeta mesmo, da raiva. Esse povo cego de hoje, né? Já vi Batista falando. Eu tenho que citar o nome aqui, como eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Jesus, quando falou do pecado, Paulo falou de Pedro, que ele falou, ele resistiu na cara. Então nós temos que denunciar o filho do cão. Quando Davi pecou, Deus não acoitou o pecado dele. Quem ama está no erro, vai se consertar. Quem odeia está no erro, vai ficar com raiva. É assim que funciona. Então vamos lá. Deus só quer o coração. Uma grande mentira. Isso é para justificar, isso é um dos jargões do relativismo moral que eles falam. Eu sou mente aberta. Tudo é relativo, nada é absoluto. Mentira. Isso é um jargão do Satanás, forjado no inferno pelo Lúcifer e os seus demais demônios. Quando eles falam de Deus só quer o coração, eles estão falando exatamente só o que está no interior da pessoa, que o coração se refere à nossa totalidade do nosso ser. O exterior não funciona. Só que a Bíblia é muito claro, em 1 Coríntios, Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em grego é soma, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esta dispensação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo também fala em Coríntios, não estou lembrando agora certinho onde é que é, mas é Coríntios 6, meio capítulo, ou é 10, não estou lembrado, acho que é 6, que o nosso corpo não é nosso. Ele é Coríntios 6, capítulo 10. Depois eu vou lembrar aqui e colocar aí no comentário. Ele disse que o nosso corpo não é nosso, né? Então, se o corpo não é nosso, ninguém pode destruir. Porque aquele que destruir, ou seja, adulterar, mudar, Deus destruirá a pessoa. Tiago 4,4 diz também, chama de adúlteros as pessoas que usam o corpo de maneira errada, como Tiago 4,4 diz assim: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que torna-se amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós temos prazer na alma, no nosso corpo. E os prazeres interiores, eles são potencializados, exteriorizados no corpo. O nosso corpo, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente se adorna, ele revela o que está por dentro, né? Então, essa desculpa de dizer que o seu coração é mentira, porque João diz assim, 1 João 2, 15, 16, diz para nós não amarmos o mundo nem o que no mundo há. Segundo, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Terceiro, que está escrito lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo. Somos tricotomos. Né? Sejam conservados irrepreensíveis plenamente para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa praga dessa seita adventista, que é das igrejas que o diabo fundou, adventista, testemunho de Jeová, Mormon, até o pastor Kenzo, Jesus falou com ele no testemunho do pastor Kenzo, ele disse que o homem é feito alma vivente, com esse pé um versículo isolado, que é para justificar o sono da alma. Só que os animais também são feitos alma vivente. Deus fala isso lá. Só que ele só lê a parte de gênero, não lê a Bíblia toda para entender que nós somos feitos conforme o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos formados em espírito, alma e corpo. Até tem um que diz assim: espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com morte a verdadeira, em oração de amor. O espírito é o fôlego de vida, a alma é o nosso receptáculo interior, onde está toda a nossa vontade, querer, e o corpo é o receptáculo desses dois, que exterioriza toda essa ação dada por Deus, tornado visível. Então, primeira desculpa dada por esse filho do capeta é: Deus só quer o coração. Cai por terra porque Deus quer. Deus fez completo e quer levar para o céu completo também. Segunda desculpa dada pelos filhos do cão é que o pastor: roupa não salva. Rapaz, o inimigo
para as pessoas que estão cegas, ele faz delas um boneco de ventríloco. Por quê? Lá em 2 Coríntios 4, 3, 4 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está, nos quais o Deus da presente era perversa, cegou os entendimentos daqueles que não creem, para que não lhe resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, eu vejo o cara tão estudado, né? Eu, por exemplo, aqui, com todo respeito, que já morreu, não estou aqui fazendo menção pejorativa ao morto Boechat, mas o perdido Boechat. Um homem tão estudado como o Ricardo Boechat, dizia que Deus não existe, morreu queimado num acidente de helicóptero. Pessoas como Billy Graham estão no inferno. Todo mundo pensa que ele foi para o céu. Não foi. Pergunte para Deus. Está no inferno. O outro também, o Martin Luther King, também estava servindo a maçonaria, está no inferno. Então, pessoas tão estudadas, que tem tanta letra, que não precisa nada disso. Nós precisamos ler a Bíblia, buscar o Senhor Deus e ter intimidade com ele, em oração. Se deixando enganar por essa desculpa tão esfarrapada. Ele não diz nem falar onde é que se diz que roupa salva. Por quê? Olha como o diabo é inteligente. Nós sabemos que nas igrejas que são conservadoras e também na Bíblia, Deus sempre fez questão de cobrir a nudez das pessoas, nudez. Também Deus fez questão de não mostrar as curvas. Então, cobrir a nudez no sentido genérico e não mostrar as curvas tem o mesmo sentido. Por isso que calça comprida é pecado. Até no homem, se ele usa a perna que deixa o formato do saco dele, dos cornos dele ali, das nádegas do homem, erotizada. Bermuda também, tanto para mulher, que ela usa apertadinha, como homem curtinho é pecado. Bermuda não é roupa para mulher. Calça não é roupa para mulher. Vestidos curtos não é roupa para mulher. A Bíblia ensina vestes. No começo, que Deus criou as pessoas e fez vestido. O homem tinha um vestido aqui até acima do joelho para ele poder se movimentar e um calção por baixo. E a mulher usava da metade da perna para baixo. Era assim. O diabo sabe que o instinto sexual é muito forte. Então, por que ele usa desculpa? Roupa não salva. Se uma pessoa com o mínimo de bom senso, de inteligência, parar um pouquinho, pastor, o que tem a ver? Roupa. Salvar. Nada tem a ver. A roupa não salva. Porque o que salva é Jesus Cristo, mediante o seu sangue expiatório. Mas por que esses pastores malditos, esses filhos de Satanás, usam esse jargão aqui? Vou explicar para você. O diabo, o inferno, através da moda, ele preparou uma emboscada que foi colocando a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres entraram no mercado de trabalho, trabalhavam com macacões bem frouxos. Aí ele foi diminuindo, aí introduziu bermuda, começou a colocar roupa transparente, agora ele botou um short que mostra metade da bunda das mulheres nádegas, inventou a calça comprida, nem calça comprida, ele inventou a calça comprida apertada, colorida, jeans transparente, rasgada, para deixar a mulher um objeto de sexo desenfreado. E nas igrejas do Satanás, eu já vi aqui, vou citar exemplo aqui no Rio de Janeiro, na igreja desse Tuninho, aqui na rua São Paulo, aqui, toda de vida, que não chama Sinagoga do Maligno, com todo respeito às irmãs que estão ali dentro, que não se deixaram vencer por esse espírito das trevas. Desse Daniel Malafaia, que eu vi, que já morreu também, com todo respeito à pessoa do cidadão Daniel Malafaia, né? Deus não me falou se ele está no inferno ou no céu, mas pelo que ele mandou falar, veio na porta da sinagoga em 2019, e eu tenho as minhas reservas aqui. Então, eu vi a minha tudo rasgada com aqueles saltos altos. Tem uns 3 domingos que Deus mandou ir pregar na curva da Rio São Paulo, com a estrada do Tingui, e eu botei ele perto de um colégio que tem acolá, as mulheres elas chegando naquelas nojadas, nem sinagoga católica é assim, mas tudo com a área de fora, aqueles salto alto desse tamanho, aquele vestido apertadíssimo, o seio, metade de fora, um nojo. Aí me disse que roupa não salva. É claro, eles estão dizendo isso porque eles querem, na mente das pessoas, quando o filho do maligno, o líder, fala isso, os demônios que estão naquelas roupas maléficas, vai entender, não precisa você usar roupa púdica, essa roupa decente, para você ir para o céu. Olha como até o jargão é satânico. Aqui que fala assim, irmã, a roupa, ela não é o elemento que vai te salvar, mas a roupa púdica, ela é um elemento que demonstra que você é salva. Portanto, se você se vestir com roupas indecorosas, que deixa
o seu corpo mostrando tais como, ou as cores do seu corpo, como bermuda, short, biquíni, vestidos curtos lascados, transparentes. Só um minutinho. Transparentes, elas vão impedir de você ir no céu, porque isso não são roupas de uma mulher de Deus. Elas impedem de você salvar. Olha como é que o diabo coloca. Eles colocam assim, ó. Na mente da pessoa, ela vê uma coisa, mas no seu ouvido ela ouve uma coisa, mas na mente ela ouve outra. Ou seja, como é que funciona na mente da pessoa? É que a roupa não implica isso que o diabo quer que se passe. Na salvação da pessoa, ela pode andar pelada de biquíni, andar com shortinho com as nada de fora, botar a calça toda apertada, como eu vi no Daniel Malafaia, no Tuninho, aqui numa congregação também desse complemento da sinagoga do Tuninho, aqui do bairro Amazonas, do Joia. Vi mulher para lá, né? Existe saltos altos, as porcas de brinco, roupas erotizadas, tudo apertadinho, colado, um perfume que vai na esquina chama a atenção, aquelas formas do inferno. Então essa é a desculpa mais farrapada que tem, porque a Bíblia diz em Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim, que vou ler para você aqui, e Timóteo também diz, né, e as roupas, lá, quando Adão e Eva pecaram, estavam pelados com as roupinhas dele lá sensual. Em Gênesis capítulo 3, 7, Deus matou um animal e vestiu, pois estavam nus. Então, aqui em Pedro, nós temos aqui 26 minutos, mas 20 minutos, 15 minutos termina. Eu vou citar aqui 4 tipos de desculpas farrapadas que esse filho do cão dão. Um eu já falei, estou falando da segunda, eu vou falar a terceira e a quarta. Eu tenho pouca memória no celular. Pedro 3 diz assim, 1 Pedro, diz assim, o Pedro falando, ó. O enfeite das mulheres não seja o exterior, no frisar de cabelo, no uso de joias, na compostura de vestes, mas no homem coberto, no coração incorruptível, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam, se ataviavam, se vestiam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós sois filha, fazendo bem, não temendo nenhum mal. Lá em Timóteo também, explica isso aqui, Paulo fala de maneira clara. Capítulo 2, versículo 9, diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviam ou se vistam em trajes honestos, que não tenham nenhum tipo de sensualidade, com pudor, que não tenha o que nada de erótico, e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas com fecha parênteses, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Esse dois versículos aqui basta para justificar essas desculpas farrapadas, esdrúxulas, diabólicas, satânicas, mentirosas, de pessoas que são mentecapos, burros, que não percebem que esse jargão é um jargão forjado pelo Satanás no inferno, que vocês que estão ouvindo esse vídeo aqui, que vocês são adeptos ou aderiram, são simpáticos desse jargão satânico, vocês vão para o inferno. Se vocês não se arrependerem, meu conselho para vocês, como menino do evangelho e profeta do Senhor, é para vocês se arrependerem, fugirem, saiam dessa sinagoga do diabo. Todo pastor que fala isso aqui, ele já foi corrompido pelo demônio, tem vários demônios habitando dentro da mente dele, eu sei. Isso é a mais pura verdade. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, que quer conduzir ovelhas para o céu, ele jamais usaria os lábios que Deus criou, usaria o oxigênio que Deus criou e o aparelho fonador que Deus criou para proferir esse veneno, que isso é um veneno, ou essa bomba atômica do inferno, ou essa granada sem pino, dentro de uma comunidade que se diz messiânica, para envenenar a mente das mulheres que já não estão querendo ir para o céu. Então, é a desculpa mais satânica do inferno dizer que roupa não salva. Né? É claro que quem segue é Jesus, mas você entendeu como é que o diabo torce as coisas? É uma mensagem subliminar colocada para dizer que a roupa não influencia a maneira como a pessoa se veste em ir para o céu. Pedro falou, capítulo 1, versículo 15 e 16, assim começando aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Você disse que mostrar essa roupa que eu citei aqui, eu tenho um vídeo aí que eu fiz no meu canal, você pode pesquisar, sobre a parte da maneira da mulher se vestir, mostrando o tipo de vestimenta diabólica e a maneira como a mulher de Deus se veste. Então essa desculpa mais esfarrapada
analise e pense, é mesmo, pastor, nós íamos enganar até hoje. Por exemplo, um presbítero que o presbítero Carlos falou, pastor, onde eu estou na igreja, o pastor veio dizer isso aí, comecei a confrontar ele na palavra e não soube responder, mudou o assunto e conseguiu me botar para escanteio, porque eles não querem aceitar essa doutrina, porque eles sabem que isso vai levar eles para o inferno, estão avalizando essa maneira diabólica, satânica, imoral, indecorosa, impúdica, indecente, que essas filhas do diabo estão se usando. Eles não falam a verdade porque eles não querem perder o dízimo, a oferta, porque o judia é assim, as mulheres são do diabo. Então, as igrejas grandonas ou até pequenas, em termos numerais, se o pastor falar a verdade, elas começam a ver um dízimo bom, né, oferta, saem, aí fazem chantagem. O cara que não tem fé com Deus, como está corrompida, não crê que Deus pode prover, se sujeita a essas filhas do diabo. Então, você quer ir para o céu, se arrependa. Você, pastor maldito, não empreste a sua boca para o diabo fazer, mas se arrependa, nunca mais fala essa porcaria. Então, falei, Deus só quer o coração e veste não sal. Vamos lá, terceira desculpa que o diabo dá para essas filhas, para os pastores, para justificar o pecado. Não me julgue, você não pode julgar ninguém. Olha a mentira que esses filhos do cão dão. Nós não podemos julgar ninguém. Em Coríntios, eu não estou lembrado agora de cabeça, é no capítulo 6, no capítulo 10, eu vou colocar aqui embaixo, depois eu vou colocar no comentário para você, que eu fiz esse vídeo aqui, eu não fiz o bolso, eu coloquei aqui, Deus me deu, eu estou só me dando o texto, o livro está escrito e eu vou complementar. O Paulo diz assim, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos que não, e vão julgar o mundo? Porque você não pode julgar essas coisas triviais dessa época aqui, daqui da vida secular. Olhe você, pastor maldito e do inferno, você crente mundano. Vou dar uma linha de direito para você aqui. Quando no direito, quem julga não é o juiz dá a sentença, chamada sentença de mérito. Quem julga é o júri. Se um cara matou uma pessoa, né, ele vai ser julgado pelo júri, o júri vai condenar ou absolver. Aí o juiz vai dar a sentença que ele vai dar a dosimetria da pena, né, dizer, de acordo com aqueles três qualificativos lá, que eu não quero falar isso aqui para você, que tem que entrar muito no direito, né? Se o cara praticou lá com requinte de crueldade, não deu chance para a vítima se defender e assim vai. Né? Então vamos aqui, matou por um motivo banal. Aí o juiz vai dar a dosimetria da pena, aí ele manda o juiz da vara da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, o juiz vai mandar para o juiz da vara de execuções penais e vai mandar para o presídio para o cara cumprir a pena. Então lá no céu é assim. Jesus vai dar a sentença, ele vai dizer assim para as pessoas que depois vai ter os anjos lá nos ajudando com os livros, vamos julgar os demônios, que são os decaídos, né, que o diabo vai estar no lago de fogo, de acordo com o Apocalipse, Jesus já lançou ele lá. E aí vamos julgar todos os crentes mundanos. Você que está ouvindo esse vídeo, se não se arrepender, vamos julgar você. Aí Jesus vai colocar todo mundo para a esquerda, ele vai dizer assim para vocês: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a sentença. Para os que estiverem à direita, ele vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, se nós podemos julgar, vamos julgar a igreja depravada, e vamos julgar os anjos, e aqui um ponto que eu quero fazer. Baseado em que eles usam esse jargão satânico? Lá em Mateus 7, quando Jesus fala assim, não julgue e não serei julgado. Só que se você julga, ele só pega o primeiro versículo. Eu falei com o menino católico passado na minha rua aqui, eu digo, Joãozinho, o Espírito falou comigo assim, pergunta para ele o versículo da Bíblia que ele conhece. Eu digo, ele mora até aqui no Rio do Bombeiro. Eu digo, qual versículo da Bíblia você conhece, filho? Mateus 7,1. Eu digo, está escrito o quê, filho? Não julgue para que não seja julgado. Eu digo, o que significa isso? Que ninguém pode julgar ninguém. Eu digo, e o resto do versículo? Ele não sabia. O diabo ele é perito em pegar parte da Bíblia, torcer ou pegar fora do contexto para retificar o pecado. Jesus diz assim, porque com o juízo que vocês julgarem, vocês serão julgados. Então, a primeira coisa, ele não está proibindo, não. Depois diz assim, julgai, ele dá ordem, segundo a reta justiça. Por que o diabo pega esse jargão satânico e coloca na mente das pessoas que não querem e não leem a Bíblia, não conhecem Jesus, não tem intimidade com Jesus, não tem compromisso com a verdade, não aceita ser corrigido? Porque o Paulo falou, exortai-vos, a Bíblia serve para exortar, repreender, corrigir. Então, por que as pessoas, ele falou, exortai-vos uns aos outros,
que no contexto desse filho do maligno é julgar aqui. Vocês darão um juízo de valor. Nós temos que ter base na Bíblia para dizer, olha, eu estou dizendo para você que esse texto aqui condena esse seu pecado. Porque ele diz, não, pastor, é o último desculpa que eu vou dar aqui para você, né? Vou falar depois. Então vamos aqui. Por que ele diz assim, não julgue para que não seja julgado? Porque essa desculpa aqui vai complementar a outra que eu vou dar no finalzinho. Ah, você não é exemplo para ninguém. Essa é a quarta desculpa que os caras dão. O que ele diz? Se nós pegar essa quarta desculpa aqui, que você não é exemplo para ninguém para me exortar, nós vamos ter que somente alguém podia pregar o evangelho era Jesus, porque ele é 100% perfeito. Davi não caiu em adultério. Nós não pegamos os versículos dele, o texto os salmos, para nossa edificação. Pedro não negou Jesus. Paulo não resistiu Pedro na cara. Então, quer dizer que se o Pedro não for exemplo para nós não podemos nada abrir. Podemos usar as palavras de Jesus. Moisés não tomou a perda de Deus, ele não queria matar Moisés. Ele, em vez de falar, poxa, não feriu. Então, parem de adulterar a Bíblia. Parem de ser filhos do diabo. Nós somos suscetíveis a falhar. Podemos nos irar, a querer matar Davi. Não matar as pessoas também, era um guerreiro. Eu sou militar, fui para o Haiti lá. Né? Então, os homens de Deus que tiveram sido na guerra mundial que mataram também na guerra, eles iam para o inferno? Não. Então vamos entender aqui. Junte aqui a terceira desculpa com a quarta. Né? A primeira desculpa é não me julgue. A segunda, você não é exemplo para ninguém, por você quer me exortar. O que acontece? Essa terceira desculpa aqui, você não pode julgar, é o jargão do diabo colocado em termos genérico para a pessoa. Primeira coisa, ele se fecha quando alguém for exortado que ele estiver errado. Eu só quero ouvir coisa boa, não quero ouvir repreensão, correção nem exortação. Então, quando você fala, você vai para o inferno, você tá bebendo, fumando, xingando. Não. Você não pode me julgar. Eu não estou te julgando. Eu estou julgando segundo a reta justiça. Que a Bíblia diz que os efeminados, os beberrões, que tomam bebida alcoólica, os impuros, a pessoa que comete lasciva, que se veste essas roupas imorais que eu falei, short, bermuda, calça comprida, salto alto, perfume, brinco, tudo que adultera o nosso corpo, muda o natural. Que adulterar, naquele contexto de Tiago 4,4, é você pegar uma obra original e mudar. Nossa orelha não tem furo, porque hoje em dia até os homens estão orando também. Eu vou fazer um vídeo também sobre os pecados dos homens, porque Deus tem me feito tocar muito nas mulheres, porque as mulheres são muito que o diabo usa para levar a gente a pecar pela cobiça dos olhos. Eu também tenho porrete nos homens também. Então, o diabo sabe que se uma pessoa se trancar para a exortação, porque a Bíblia diz assim, aquele que desvia de ouvir a Torá, ou a palavra de Deus, até essa oração serão abomináveis. O diabo não quer que as pessoas ouçam o juízo de Deus, o lado duro da Bíblia, que é para esperar, e o inferno é um lugar terrível. Então eu não posso falar que é para pensar que Deus só é amor, mas não falo que Deus é fogo consumidor. Então, por que eu disse assim, diz que você não pode julgar? Que é exatamente para todos os versículos da Bíblia que vai apontar que a pessoa vai para o inferno e dizer que o cara vai queimar no inferno, você não fala, eu não posso julgar. Pega o versículo 1 de Mateus 7, só um, mas não lê as outras partes que vão dizer que Jesus você pode julgar. Você tem que tirar a trave primeiro. A pessoa, o cara, Jesus foi o seu falso. Tu tá com a trave na tua ovelha, um pedaço de pau desse tamanho, o irmão cisco. É claro que uma trave tapa o cisco, Deus falou. Você é primeiro irrepreensível, tira a primeira trave do teu olho, tu vai bem para julgar o teu irmão. Deus não está proibindo de maneira não julgar ninguém. Senão não tinha juízo na terra para dar sentença para os caras que estão no pecado. Então parem de mentir, seus filhos do diabo. Nós podemos julgar sim, é claro que eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que, se eu bebo, como é que eu vou exortar um cara que está bebendo? Se eu adultero, como é que eu vou exortar um cara que está adulterando? Se sou um pastor que não evangeliza, como é que eu vai evangelizar? Então eu tenho que ser o exemplo, ou seja, eu tenho tudo aquilo que eu repreendo, eu não posso praticar. É isso que Deus está fazendo. Então Deus não proíbe você julgar ninguém. Nós temos primeiro andar de acordo com a palavra. Podemos falhar? Podemos. Podemos não irar? Podemos. Jesus foi irar, não pequeis. Então esse terceira desculpa que esse filho do diabo dão, ele vai se harmonizar com o segundo que diz assim, né, que eu falei aqui do outro, que você não é exemplo para ninguém. Então eu já expliquei isso daqui, digo sim. Quer dizer que se eu só posso exortar alguém, se eu for 100% só Deus. Nós estamos caminhando para a perfeição, nós temos uma perfeição relativa.
Se for assim, eu não ia poder olhar para Pedro, usar para João, para Mateus, os pastores que estão aqui vivos na terra, eu não podia olhar para nenhum. Ah, o pastor adulterou, se arrependeu, não posso. Posso se ouvir ele. Se ele se arrependeu, voltou para a esposa, irmão, eu adulterei. Então o cara falou assim, o cara já roubou aí, foi lá, pediu perdão, Deus falou, aquele que se arrepende já alcança misericórdia. Então um erro não justifica outro, que é o tema do outro vídeo que eu vou fazer. Então aqui eu quero dizer para você, se você usa essas 4 desculpas que eu falei para você, Deus só quer o coração, né, que eu falei aí para outro. Né, outra desculpa, né, que eu falei também aqui no vídeo, né, que as pessoas usam para se esconder atrás do pecado. Né. A terceira desculpa é essa que eu também falei aqui há pouco, né, que ele diz assim, que você não pode julgar. E a quarta desculpa é essa desculpa que eu falei aqui para você, que você não é exemplo. Então, nós somos santos, separados do pecado, estamos suscetíveis a errar, isso não justifica não chamar a atenção de ninguém que estiver no erro. Então, essa é a desculpa mais farrapada. Ah, e vem cá, você conhece a minha vida? Eu sou duro aqui, não, eu prego o porrete. Ninguém olha em mim. Porque eu prego duro, procura uma falha em mim, então. Se falar duro for pecado, é a falha que eu tenho. Até a minha esposa eu dou aperto nela, ela sabe disso. Então isso não é pecado. Jesus, quando entrou naquele tempo para meter o porrete naqueles caras, ele chegou, por favor, sai daqui. A Bíblia diz que ele fez uma zorraga e meteu a pancada nos cabras, falou duro. João Batista, nós somos que temos espírito, falamos inflamados, porque nós odiamos o pecado. Então não venha essa desculpa esfarrapada de dizer Deus só quer o coração, né? De dizer que o nosso corpo Deus só quer o coração, né? Dizer que nós não podemos julgar ninguém e também dizer que nós também, pelo fato de nós ser suscetíveis de erro, não podemos repreender as pessoas. Claro que podemos. Nós não vamos julgar os anjos e vamos julgar a igreja depravada, os ímpios mundanos. Por que não podemos julgar as coisas mais triviais? Está na Bíblia. Então, pare de hoje de usar essa desculpa esfarrapada. Nesse pastor falou lá para o presbítero Carlos, ele falou assim como é. Ah, lembrei a segunda desculpa. Roupa, veste não salvam. O que salva o Senhor Jesus? Pare de ser mentiroso. Nunca mais fale essa desculpa. Se você estiver na igreja, minha filha, que o pastor falou isso aí, o pastor está mentindo. Mostre esse vídeo para ele. Vou deixar meu telefone aí para você ligar para mim se quiser. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho nada de justiça, sou 100% da justiça com tudo. Né? Tenho todas as certidões que tem aí, que a lei sou diante de Deus dos homens. 97511-8500. Meu e-mail, nrpastornonato@gmail.com. Pode me ligar, mandar e-mail, pergunta, eu respondo para você. Prega em qualquer igreja. Pastor, vai dizer, mas como eu vou? Eu vim pregar para Jesus para você. Você é um pro inferno. Vou em casa, eu vim pregar, não chamo de irmão, eu vim pregar Jesus Cristo aqui. Vou dizer para vocês se arrependeram. E mais que tu leva para o inferno, pode me chamar. Olha, Adventista, vou pregar para vocês vão para o inferno. Sábado já era, via investigativo é mentira, só não dá mais mentira. É assim que eu vou. Eles não me chamam. Eu fui me chamando para pregar numa igreja aqui do Daniel Malafaia, tem 10 anos. No campo do Daniel Malafaia. Ah, mas pastor, até hoje tu impactou aquela igreja, eles falam disso hoje. É assim, eu não quero ser famoso, eu quero ser famoso no céu com Deus. Então que você não venha falar essas 4 desculpas farrapadas. O complemento desse vídeo vai ser um erro não justifica outro. No outro vídeo que eu vou fazer, que vai durar 1 hora e pouco. Compartilhe, né, e aprenda que o caminho do céu é estreito, não adultere a Bíblia. Se você tiver na linha dessa que eu tenho que usar as 4 desculpas farrapadas que eu citei aí, sai dela. Mas se você quiser ir para o inferno, continue esse caminho, porta lá que vai morrer lá no lago de fogo com o diabo eternamente, porque lá a palavra morte quer dizer tanato, separação. Se volte para Deus, se arrependa, porque a Bíblia diz: aquele que se arrepende deixa, alcança a misericórdia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar? Pai Celestial, que esse vídeo simples, mas prático, venha ir de encontro a cada vida, para abrir o olho desse povo enganado pelo diabo. Desperta esse povo, desperta esse pastor do inferno, tão preocupado com dinheiro, com fama, embaixo lá, puxar o salto das mulheres depravadas do inferno. Que haja arrependimento e mudança, porque o Senhor está pertinho de voltar. Dá-nos força para prosseguir pregando a verdade. Em nome do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Baruch Ata Adonai. Bendito seja Deus.